Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre como tirar seu filho da cama, como tirar sua filha da cama. Eu acho que vocês já passaram por essa experiência, né? E eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês o tanto quanto eu fui ajudada, porque eu converso, né, com vocês, quem acompanha o canal já sabe que o Dialogando com Lu, ele traz reflexões da vida real, do cotidiano, tanto partindo de leituras de livros, né, que eu faço as leituras e eu venho aqui partilhar com vocês, porque cada leitura dessa sempre ajuda a gente a ver a vida de outra forma, a mudar também. E eu também trago experiências, né, do meu cotidiano para que possa ajudar algumas pessoas que estejam passando por essa situação também. Então veja só, eu infelizmente cometi o grande engano, né, de deixar a filha dormir comigo desde bebê. A princípio, eu sempre ignorei esse comportamento, repudiei esse comportamento em muitas famílias, né? Achavam um absurdo você deixar filhos dormirem com vocês, um pai e mãe na cama, pelo fato de tirarem a privacidade do casal, né? Tornar a criança dependente, ela começa a ter medo de escuro, medo de um monte de questões aí, fica dependente emocionalmente. Então, veja só. Eu não sei quando começou. Quero só dizer para vocês que quando ela era bebê, o berço dela estava no meu quarto. Então, regra número 1. Para você evitar isso, nunca deixe, tá? É melhor que já desde o começo a criança durma no quarto dela. Você pode olhar, observar como ela está, colocar algum dispositivo para que ela, se ela chorar, você escute e faça qualquer coisa. Mas o pai e a mãe têm que deixar a criança no quarto dela. E daí não, eu trouxe o berço para dentro do meu quarto, porque o berço, isso era mais cômodo para mim amamentar, né, ficar com ela. Só que na proposta desse berço voltar para o quarto. É só no primeiro mês, é a adaptação dela, a adaptação minha. Nunca tive filho, não sabia como era que fazia. Por mais que tivesse leitura, formação, experiência em outras áreas, mas no campo de mãe, eu estaria construindo a minha experiência. E não sabia, né? Acreditava eu que tudo que eu tinha lido iria me ajudar nesse momento. Não sei dizer a vocês quando foi que eu não devolvi o berço. Né? Eu tentei, antes de vir fazer esse vídeo, eu comecei a pensar e a tentar descobrir onde foi que eu não devolvi o berço. Né? Por que, que eu não devolvi o berço? Então, eu não achei a resposta. E para não achar a resposta, a gente vai para a regra número 2. Já que você também não lembra por que não devolveu o berço, né? Que é uma sensação muito gostosa, é uma sensação assim muito agradável, ter o filho ou a filha ao seu lado na cama, a gente começa a ver que a dependência é mais dos pais do que da criança, né? E a gente tem que mandá-lo de volta para o quarto. E eu digo para vocês, é a tarefa mais difícil que eu pude imaginar, porque eu também não queria que ela chupasse chupeta, né? Pela transição da retirada da chupeta, e ela começou a chupar os dedos. À época, eu não consegui uma terceira saída, né? Eu só dizia assim: a chupeta eu consigo tirar, os dedos não. Então, infelizmente, eu dei, né? Passou o seu período, fiz a retirada. Depois eu passo outro vídeo para vocês para falar como retirei a chupeta, como retirei a mamadeira também. Mas nesse momento eu tenho ouvido muitas mães, né? Escutado muitas mães pedindo socorro mesmo, que não sabem mais como fazer para tirar a criança de dentro do quarto, ou seja, para devolver esse berço. E aí a gente tem crianças ainda de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 9 anos, 14 anos, né? E eu conheço adolescentes de 15 anos também, que não dormem na mesma cama, mas a cama dela está dentro do quarto dos pais. Então, ela dorme no mesmo quarto
que os pais. Então vamos lá. Eu não quero julgar ninguém, eu não quero culpar ninguém, não é minha tarefa e nem minha pretensão, né? Até porque quando a gente também comete, a gente se sente na pele da outra pessoa que está passando por isso. Então eu venho aqui contribuir um pouco com a minha experiência para com vocês, para ver se também ajuda nesse momento de transição, que é mostrar para a criança que ela tem um outro espaço em que ela possa dormir, porque enquanto para ela, na cabeça dela, ela começa a pensar o seguinte, como é que eu, criança pequenininha, tenho que dormir sozinha no meu quarto, desprotegida, e eles dois, que são adultos, podem dormir juntos lá? Não era para ser o contrário? Não era para um adulto vir dormir comigo para eu ficar protegido, né? Então, a gente realmente começa a ver, a partir das pesquisas, né, como a criança pensa nessa questão dela dormir só, nessa questão dela sair do quarto. Então, vamos lá. Primeiro, é um comportamento que a criança tem, né, de dormir nos quartos do quarto dos pais. Não sei qual vai ser a idade, né, do seu filho, da sua filha ou da pessoa com quem que você cuida, para quem esteja assistindo esse vídeo. Mas aí para cada idade terão técnicas diferentes também, né, para fazer essa saída. Quanto menor a criança, as técnicas são utilizadas de acordo com a idade, quanto maior a criança ou o adolescente também são outras técnicas, mas o que é regra geral é o seguinte, você não pode tirar do dia para a noite e mandar a criança dormir no quarto dela sem uma preparação. Isso aí não tem como, não funciona. É como um vício que você quer tirar, interrompendo de vez. Não. Se esse comportamento foi aos poucos sendo construído, então aos poucos também ele precisa ser desconstruído. Se a gente fui para a internet, assisti vários vídeos, ouvi várias psicólogas infantis, li muitos artigos, li vários livros, mas a gente começa a ver que essas dicas elas são importantes. Agora que é sua experiência, né, a relação com seu filho, sua filha, é que também vai construir outras técnicas que você vai utilizar. Então, veja só, uma coisa que eu estou lendo um livro agora fantástico, eu vou passar ele para vocês também, que é Help Me Eduque, né, do psicólogo Rossandro. Ele traz essa questão de que você não pode levar a criança para o quarto sempre que ela estiver doente. Né? Sempre que ela estiver doente, você não venha para aqui para o quarto de mamãe. Porque senão ela pode ou fingir doença ou desenvolver de forma psicossomática uma doença só para ficar no quarto dos pais, né? Só para dormir com os pais. E eu vi esses dias relatos que a criança cria histórias, né? A imaginação é grande, como uma estratégia, um argumento de convencimento dos pais para que ela possa dormir no quarto dos pais. E olha, dá certo, hein? Dá certo, porque às vezes a criança fala que tá vendo algum fantasma, tá vendo alguma pessoa sem cabeça, alguém vir puxar o pé dela. Isso às vezes assusta os pais, né? E aí, para proteger essa criança, eles acabam também permitindo que ela fique mais tempo em seu quarto. A gente sabe de todas as implicações que é ter filhos dormindo na cama do casal, principalmente pelo fato da privacidade, da individualidade e da intimidade desse casal, que sim, é sacrificada, sim, né? Atrapalha bastante, a gente não pode negar isso. Então, por isso que precisa ser um processo, primeiro, consciente. Pai e mãe precisam estar de acordo, porque não adianta a mãe tentar fazer um trabalho, o pai desmanchar, ou o pai tentar fazer um trabalho de retorno desse berço para o quarto e a mãe desmanchar. Então, aí é a questão. Algumas dicas que eu vou trazer para vocês em crianças pequenas, você conversar com ela se a situação foi essa que ela tá vendo, alguém no quarto e tudo mais. Vamos começar primeiro pela agenda de dias. Então, se ela dorme os 7 dias no seu quarto, retirar isso aos poucos, você vai estipular com ela dias em que ela pode dormir no quarto dela e dias que ela pode dormir no seu quarto. Se são os 7 dias, a gente pode ter um início aí de uma vez por semana.
Se vê que foi pouco, aumenta para 2 vezes por semana, ela dormir no quarto dela, né? E aí você vai aumentando isso paulatinamente, de acordo com o andamento da sua experiência, né? Talvez ela não consiga de primeiro, porque esse processo é um processo que vai exigir muita paciência dos pais. Os pais não podem desistir, né? Requer muito pulso firme, requer limitação, até porque isso foi uma responsabilidade dos pais levarem ele para o quarto dos pais. A criança não, né, bebezinho, ela não foi andando sozinha e se impôs na cama dos pais, não. Se foram os pais que a levaram, então os pais vão ter que encontrar o melhor jeito para devolver essa criança ao quarto dela. Jeito que não fira a criança e também que não fira muitos pais. Então, o que a gente pode fazer? Além dessa agenda semanal de dias, tá? Você pode também ser criado o dia de quando ela já estiver no estágio maior de vários dias no seu quarto. Também pode ser criado o dia de todo mundo dormindo junto no quarto para ela não ir perdendo de vez, né, abruptamente aquela saída, mas ela vai podendo aos poucos ver que ainda existe sim aquele vínculo, não são os pais que não querem, né? Simplesmente ela precisa estar lá com o espaço dela, que eu vou mostrar para vocês um exemplo claro disso aí. Então, dependendo da idade, outra coisa é que a gente possa, se ele já vendo fantasminha, isso numa orientação breve, né? Claro que se forem questões mais se você for perceber que são questões mais sérias, a gente não vai resolver com a orientação desse vídeo. É necessário procurar um profissional habilitado para que ele possa orientar melhor os pais e verificar o que está acontecendo com a criança. Mas se a família, os pais perceberam que é só mesmo porque ele não quer sair da cama, então algumas dicas se ele falar que tem medo de fantasma, né, que vai entrar no quarto dele, é pedir para desenhar junto com ele uma plaquinha, né, aqui não entra fantasma, colocar na porta do quarto. Outra coisa é verificar quais são os super-heróis, dependendo da idade, né, que ele mais gosta, e quem sabe desenhar esses super-heróis na parede do quarto, e aí e dizer, se alguém aparecer, chama os super-heróis para proteger você. São estratégias, né, diversas que a gente vai procurando para que ver se adequa ou não, se dá resultado ou não, né? São experiências que a gente vai a cada dia colocando em prática e verificando se ela dá certo. Então eu comecei com a agenda semanal para tirar a minha do quarto, né? E aí ela mesma fez a agenda de quais os dias que ela iria dormir no quarto dela, porque ela sabia o porquê daqueles dias, né? O porquê daqueles dias de dormir no quarto, ela tinha toda uma organização de escolher aqueles dias ali, mesmo que não fossem os dias que nós tivéssemos concordado, mas a gente começou por aí. E aos poucos, né, tinha todo aquele processo de levar lá a cama, de rezar com ela, de contar uma historinha, de conversar, de ouvir uma música. Ela pedia, conta uma das histórias da tua infância, né? E eu contava muito histórias da minha infância. Como era na minha infância, ela faz muita pergunta sobre a minha infância, né? Sobre como era que se eu tinha dormido sozinha ou dormido com alguém. E assim, não é um processo que você consegue do dia para noite, não. Eu tentei várias vezes e aí dava uma recaída em mim. Eu trazia ela de volta, vou lá, vou pegar, vou abraçar, vou dormir com ela abraçadinha porque eu tô sentindo falta dela, né? Eu a quero aqui comigo. Então, veja, não era uma carência da criança, né? Era uma carência da mãe, era uma carência do pai. Nós amávamos dormir com ela agarradinho dentro do quarto e a gente não imagina o que isso pode ocasionar futuramente. E foi daí que um certo dia, quando ela me perguntou, né, se eu dormia sozinha quando eu era criança, eu contei a história para ela que eu não dormi sozinha, porque por falta de condições financeiras, os meus pais compraram uma cama de casal para eles e a cama deles sobrou para mim e para minha irmã. Então, meus irmãos dormiam em duas redes na sala e eu dormia numa cama de casal junto com a minha irmã. Então, isso aí eu nunca pude. O sonho da minha irmã era dormir numa cama de solteiro. Ela queria saber o que era essa sensação, né? E aí eu percebi
que depois de muito tempo eu criei uma dependência dela tão grande que eu não conseguia ir ao banheiro sozinha à noite, eu não conseguia sair à noite de forma nenhuma sem ela, eu fiquei com muito medo porque eu era muito dependente dela. E aí eu comecei a perceber que talvez essa dependência da minha irmã, a gente começa também a passar em outros relacionamentos, sabe? Eu preciso sempre desse porto seguro, eu preciso dessa pessoa que esteja ali me amparando, seja no trabalho, seja num relacionamento, né? Eu sempre vou estar buscando essa segurança em alguma pessoa de imediato, que eu não, a ponto de eu não conseguir fazer as coisas sem essa pessoa. Eu preciso dessa segurança para eu continuar. Então, quando a partir dessa pergunta que ela me fez, eu percebi isso, né? Nossa, é como se a ficha caiu, se desse aquele insight, aquele estalo. E eu conversei, fui franca com ela. Disse, né, que o fato de eu ter dormido com a minha irmã durante muito tempo me causou essa dependência de precisar estar com alguém dormindo na cama, né, de ter que alguém dormir do meu lado lá na cama de o sono, não ter muito sono, né, logo eu durmo cedo demais, mas nos períodos em que meu esposo não dorme em casa, eu durmo muito tarde, eu perco o sono de tanta, né, fico nervosa e tudo. Então, a partir do momento que eu entendi, né, a dinâmica de tudo isso, eu falei para ela: você não vai mais dormir comigo, porque eu curei a minha carência. Entendem? Eu curei a minha carência. Não vou dizer o termo curar, mas eu compreendi de onde vinha a minha carência. Então não era a minha filha que estava ali comigo, era a minha irmã, né? Aquilo, ela me dava aquela segurança. E a partir deste momento eu disse: não, agora o processo de devolução desse berço para o quarto dela vai ser definitivo, não tem mais volta, porque eu agora não preciso mais dela para ter segurança, para dormir comigo no meu quarto. E daí fomos, né? Foi um processo vai e volta de agendamento, de conversar com ela todas as noites, né? A ponto de que ela sentisse também vontade de dormir só, em que ela quisesse dormir no quarto dela, em que ela gostasse, pedir que ela desenhasse o que ela mais gosta no quarto dela, pedir que ela desenhasse o que mais dava medo no quarto dela, né? Pedir assim, fizemos uma atividade de se a gente fosse morar em outra casa, como seria o seu quarto? Decora seu quarto. E aí ela fez todo o desenho do quarto dela, né, do que teria, do que não teria, foi me explicando. Então, tudo isso foi me dando pistas para eu também ir observando nela, no comportamento dela como mãe, né, o que eu podia fazer para deixá-la mais independente, não vou dizer mais, vou dizer para deixá-la, né, para oportunizar para ela a independência dela, né, e uma certa maturidade emocional de não precisar dormir comigo e dormir com a gente no quarto. Então, assim, essa é a minha experiência que eu partilho aqui com vocês. Eu espero que ela possa ajudar. Hoje ela já dorme no quarto dela, né, sem problema nenhum. E ela entende todo esse processo que precisou, e eu, graças a Deus, tive tempo de corrigir para não criar uma aleijada emocional, né? Uma pessoa com uma com um não amadurecimento emocional. E assim, esse material que eu estou produzindo aqui, que vou passar para vocês, eu espero que eles sejam de grande valia e que vocês possam utilizar também na experiência de vocês e passar para alguém que vocês conhecem que está passando por essa experiência. E eu vou dizer para vocês, não desistam, né? É difícil, realmente é uma luta, né? Mas ela acontece, a criança vai, o adolescente volta lá para o quarto dele direitinho e ele continua a tentar, né? A família continua tentando a fazer com que essa criança tenha oportunidades para que ela não seja emocionalmente dependente. Que essa é nossa meta nessa criação de filhos também, uma independência emocional. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele possa ajudar todos vocês. Peço que se inscrevam no canal, tá? Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e que a gente possa ter uma ajuda, uma orientação na criação dos filhos. Tchau, pessoal!